Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu tenho de receber um batismo, e quão grande é a minha ansiedade, até que ele se conclua. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 12, de 49 a 53. Santo Ambrósio. Aos despenseiros, isto é, aos sacerdotes, parece que foram destinadas as palavras precedentes, para que saibam que hão de sofrer uma punição pesada no futuro, caso descurem o governo da criadagem do Senhor. Mas como é pequeno o avanço de quem é afastado do seu erro pelo medo do suplício, o Senhor os incendeia a buscar o amor da divindade, dizendo: eu vim trazer fogo à terra. Não dê certo o que consomem os bons, mas o que produz a boa vontade, que melhora as vasilhas de ouro da casa do Senhor e consome o feno e a palha. Tamanha é a consideração do Senhor por nós, que Ele dá testemunho do seu desejo de infundir em nós a devoção, consumar em nós a perfeição e acelerar por nós a sua paixão. Daí que siga: e quão grande é a minha ansiedade até que ele se conclua. Alguns manuscritos dizem: e quão grande é minha angústia, isto é, quão grande é minha tristeza. Pois, embora não tivesse em si mesmo nenhuma causa de mágoa, angustiava-se por nossas tribulações e mostrava tristeza pelo tempo da morte. Tristeza que não lhe vinha do medo da própria morte, mas da demora até a nossa redenção. Se angustiava até o cumprimento da paixão, estava, todavia, tranquilo quanto ao próprio cumprimento. Feria-o a condição do afeto corporal, e não o medo da morte, pois, havendo recebido o corpo, devia sofrer tudo o que é próprio do corpo: a fome, a sede, a angústia e a tristeza. A divindade, porém, desconhece qualquer mudança em meio a esses afetos. Ao mesmo tempo, mostra que, no combate da paixão, a morte do corpo é a libertação de toda ansiedade e não o cúmulo da sua aflição. Embora a enumeração contenha 6 pessoas, a do pai e a do filho, da mãe e da filha, da sogra e da nora, são na verdade 5, porque a mãe e a sogra podem ser a mesma. A mãe do filho, afinal, é sogra da esposa dele. Em sentido místico, a casa, que é uma só, é um só homem. Onde lemos 2, a miúde quer dizer a alma e o corpo. Havendo acordo entre eles, tornam-se ambos um só, e um é o que serve, o outro o que domina. Ora, 3 são as afeições da alma: uma racional, outra concupiscível, a terceira irascível. São divididos, pois, 2 contra 3 e 3 contra 2. Pela vinda de Cristo, afinal, o homem que era irracional foi tornado racional. Éramos carnais, terrenos. Enviou Deus seu Espírito aos nossos corações e fomos tornados filhos espirituais. Gálatas 4. Podemos ainda dizer que nesta casa há outros 5: o olfato, o tato, o paladar, a visão e a audição. Se, pois, por meio do que ouvimos ou lemos, com os sentidos da visão e da audição, expulsamos os deleites supérfluos do corpo, que são recebidos através do paladar, do tato e do olfato,
dividimos 2 contra 3, na medida em que o estado da mente não é tomado pelas seduções dos vícios. Ou, se admitirmos que os 5 sentidos são corporais, a separação é agora dos vícios e dos pecados. Ou ainda, podemos ver nisto a carne e a alma separadas do olfato, do tato e da luxúria, pois o sexo mais forte, que é o da razão, se inclina às afeições viris, e já a luxúria esforça-se por amolecer a razão. Desta origem, saiu e criou raiz a paixão de diversos desejos. Quando a alma, porém, volta em si, abjura seus herdeiros bastardos, e a carne, olhando para os desejos que ela mesma gerou em si, aflige-se de estar presa nesses como que espinheiros do mundo, mas como se fosse a nora do corpo e da alma. A sensualidade se casou com a paixão dos maus desejos. Portanto, enquanto permaneceu na mesma casa uma harmonia indivisa, mancomunados os vícios, não parecia haver divisão nenhuma. Mas quando Cristo mandou às terras o fogo para queimar os delitos do coração, ou a espada para penetrar o que estava oculto, então a carne e a alma, renovadas pelos mistérios da regeneração, desfazem a união com seu rebento, de modo que os pais são divididos contra os filhos, na medida em que a paixão intemperante abdica da intemperança e a alma recusa a comunhão com a culpa. Também os filhos são divididos contra os pais, quando os homens, renovados, recusam os antigos vícios e a sensualidade. Chegada à adolescência, foge à disciplina de sua casa demasiado severa.